uma nova ordem mundial, da qual a proposta política conhecida como ideologia de gênero é uma das manifestações mais marcantes, prenuncia o eclipse e o colapso da civilização ocidental, a civilização judaico-cristã. Essa nova ordem apresenta o raiar de um mundo pós-cristão. Um mundo onde os valores judaico-cristãos, fundamentados nas Escrituras, vão sendo substituídos por uma nova moralidade. Uma moralidade relativa, permissiva, individualista, utilitarista, marcada pela desconstrução da maternidade, da família e da própria linguagem. Uma vez estabelecida essa nova ordem, o Estado se assenhoreará de todas as instituições, incluindo família, igreja, escola, interferindo em suas soberanias particulares, ditando todos os valores fundamentais da vida humana e assumindo um status divino. A prevalecer essa agenda, meus irmãos, o Ocidente se tornará um contexto onde a fé e os valores cristãos serão criminalizados e explicitamente perseguidos. Isto já está acontecendo em várias partes da democracia ocidental, tenho como exemplo a Alemanha, a Suécia, o Canadá e os Estados Unidos. As Escrituras nos mostram que essa é uma tendência do período que antecede a vinda de Cristo. A igreja sendo entregue ao poder do Estado para ser provada e, ao mesmo tempo, para ser uma bandeira do reino de Deus, mesmo sob forte oposição. Estamos preparados para o enfrentamento de um Estado totalitário anticristão? Temos preparado nossos filhos para permanecer fiéis ao Deus da aliança num ambiente hostil à sua fé? A nova geração suportará esse processo de desconstrução? Essas questões cruciais ressaltam para nós a relevância do livro de Daniel, que apresenta crentes vivendo e testemunhando sua fé num contexto de oposição. A história que temos diante de nós nos apresenta o drama dos filhos do reino entregues ao império das trevas. A nata, por assim dizer, da nação santa foi entregue ao poder do império babilônico. E tiveram aqui, no nosso texto, o primeiro desafio à sua fé. Porque tudo isso aqui, meus irmãos, é nada mais do que o mistério do Evangelho descortinado diante dos nossos olhos antes da vinda do Cristo. Se não vejamos, primeiramente, chamamos isso de uma aplicação cristológica, porque as Escrituras falam todas de Cristo. Veja que nessa história, tal como em todas as partes da Escritura, nós temos a revelação do mistério do Evangelho. Porque tudo o que acontece com esses filhos do reino de Judá retrata exatamente a forma como Deus age para redimir o seu povo. Observe aqui, nós temos aqui a semente messiânica. Preste bem atenção na história. A semente messiânica desce à terra do cativeiro, é submetida ao poder do Estado totalitário e tem sua posteridade, o seu futuro ameaçado. Nós temos, portanto, na história de Daniel e seus amigos, um desdobramento da promessa de Gênesis capítulo 3:15. Você lembra? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o mesmo padrão nós encontramos desde o episódio envolvendo o justo Abel. A semente santa, aquela semente da mulher, da qual viria o Redentor, para esmagar a cabeça da serpente, aqui representada por Daniel, é submetida ao poder e à autoridade do império das trevas, para ser destruída pela semente maligna, a semente da serpente. Isso aconteceu primeiramente com o justo Abel, que é morto por Caim, filho do maligno, conforme a Escritura. Aqui, mais uma vez, portanto, meus irmãos, a promessa do Redentor é ameaçada. E esse padrão culminará com a vinda do próprio Cristo e se estenderá até o tempo do fim da sua igreja. Porque nós somos semente santa. E ainda resta a perseguição para o povo de Deus. E em segundo lugar, os representantes da semente santa sofrem
as consequências do pecado da nação. Veja o evangelho descortinado aqui. Eles sofrem, esses 4 jovens sofrem as consequências do pecado da nação, mesmo que não partilhassem das práticas pecaminosas que levaram àquele juízo. Eles eram jovens crentes. Eles não estavam entre os apóstatas. Portanto, mesmo sendo fiéis, esses 4 jovens sofreram, junto com o povo de Deus, as consequências da apostasia desse povo. Podemos dizer deles, parafraseando o que o autor aos Hebreus fala a respeito de Moisés, que eles preferiram ser maltratados com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque consideraram o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros da Babilônia, porque contemplavam o galardão. Hebreus 13, 25 a 26, ali menciona-se o Egito e Moisés. Em quarto lugar, o Senhor Jesus observou certa vez, lá em Mateus 19, 12, que há eunucos de nascença. Você sabe, eunuco era um servo que era castrado. Há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. Foi o caso de Daniel. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Daniel está entre aqueles que foram feitos eunucos por outras pessoas contra a sua vontade. Mas há uma promessa para Daniel. Lembra que eu falei que o eunuco costumava dizer, no contexto da Palestina, eu sou uma árvore seca. Mas havia uma promessa para aqueles que fossem feitos eunucos, por causa do reino de Deus. Ela está em Isaías 56. Este é um trecho que Isaías fala exatamente aos do cativeiro, embora ele tenha morrido sem nenhum cativeiro chegar. Mas a sua profecia de longo alcance fala do cativeiro e fala do retorno. Observe o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça. Daniel conhecia essa palavra, certamente, porque ele era conhecedor das Escrituras. Deus está encorajando os seus servos no cativeiro a manter o juízo e fazer justiça. Por quê? Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guardar de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que o seu houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aleluia. Esta é a promessa de Deus para homens como Daniel. Mas, meus irmãos, enquanto Daniel está entre aqueles que por vontade de outras pessoas, contra a sua própria vontade, se torna eunuco, Cristo é aquele que por sua própria vontade se fez eunuco por causa do reino de Deus. Você vê, ele nunca casou, mas com isto trouxe a salvação aos filhos de Deus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Daniel é um tipo, uma prefiguração de Cristo. Mas a primeira aplicação que eu queria trazer para os irmãos é que os nossos sofrimentos por causa do Evangelho e do Reino de Deus são, por assim dizer, uma extensão dos sofrimentos de Cristo pela sua igreja. Cristo já sofreu, morreu, a sua morte vicária é única e singular, ela é suficiente para a expiação, mas quando se fala dos sofrimentos de Cristo por sua igreja, estamos falando pela causa do Reino de Deus, não em substituição. Esse aspecto substitutivo é só Cristo. E ele já ofereceu. E o sacrifício que fazemos pelo povo de Deus é um sacrifício de gratidão. Isto fica muito claro, meus irmãos, por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 24. Ele escreveu esta carta quando estava preso e ele diz assim, falando do seu sofrimento: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Por causa do reino e do evangelho, vale a pena sofrer.
E quando nós sofremos, nós nos identificamos com aquele que sofreu e pagou pelos nossos pecados. E à semelhança dele, nós sofremos pelo seu reino. Segundo lugar, isto significa que devemos lutar, por um lado, com todas as nossas forças, enquanto nós tivermos a lei a nosso favor, para evitar o avanço do domínio opressor e totalitário de um Estado pagão. Isto faz parte da natureza de sal e luz da igreja. Ainda assim, meus irmãos, é possível que faça parte do plano do Senhor Deus, que a nossa geração, ou a dos nossos filhos, passe por essa provação. E o que nos restará é ter a confiança e a tranquilidade de consciência de que transmitimos para os nossos filhos os valores da fé que uma vez por todas nos foi entregue. Você está preparado? Você está preparando seus filhos para esse desafio? Eu repito a pergunta, agora em terceiro lugar. O que você faria, jovem, adolescente, se você fosse entregue a um império hostil à sua fé? O que você faria se você vivesse num contexto contrário à sua fé, longe dos seus pais? Você manteria, jovem, você manteria, criança que já pode me ouvir, a sua fé, se você for separado do seu pai e lhe obrigarem a abandonar a Cristo? Você morreria por Cristo? Talvez alguém possa dizer, mas você está falando com as crianças? Um menino de 10 anos no Oriente Médio, ameaçado pelo Estado Islâmico, disse, nega Jesus. Ele disse, por favor, não me matem, mas eu não posso negar o meu Jesus, mas por favor, não me matem. E morreu, encharcado do seu próprio sangue, mas não negou a Jesus. Eu estou falando das crianças porque existem crianças em Moçambique que saem para evangelizar. E o filho do missionário que está lá disse, pai, mesmo que a espada de um muçulmano esteja no meu pescoço, eu não vou negar o meu Senhor. A Bíblia diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Você está preparando seus filhos para testemunharem sob a espada de um império opressor? Eu pergunto isto aos pais, o que vocês fariam se os seus filhos lhes fossem tirados e submetidos a tal pressão que ameaçasse destruir a sua fé? Essa possibilidade, irmãos, não só existe, como se torna próxima a cada dia, pois esta é a tendência à medida que se aproxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta já é uma realidade em várias partes do mundo.